Cara, vamos dar uma olhada agora, ó, como é que é a imagem formada por um espelho plano. Eu trouxe aqui um espelho plano para a gente ver o que a gente já sabe. Beleza? O que a gente já sabe? A gente já sabe o seguinte, né? Se eu botar um objeto na frente do espelho, ó, ele forma uma imagem desse objeto. Beleza? E essa imagem, ó, ela troca a direita com a esquerda. Sim? Se eu ponho a minha mão direita na frente do espelho, ó, a imagem que se forma lá atrás é de uma mão esquerda. Não é verdade? Direita parece a minha mão esquerda, a imagem que se forma lá atrás. O espelho, ele troca a direita com a esquerda. Isso acontece nas palavras também, né? Se o cara pega aqui, ó, escreve, por exemplo, a palavra bola. A gente sabe que a gente escreve, ó, da esquerda para a direita. Mas se a gente olhar a imagem da palavra bola no espelho, ó, essa imagem vai ficar escrita da direita para a esquerda, certo? O espelho, ele troca o lado direito com a esquerda, troca a lateralidade. Será que isso quer dizer que a imagem é invertida? Não. A gente vai ver que a imagem invertida depois é uma imagem que fica de cabeça para baixo. Aqui não. Aqui só troca a esquerda e a direita. Tudo bem? Até é comum no vestibular eles perguntarem isso, né? Como é que fica a imagem da palavra bola no espelho plano? Né? O cara tem que assinalar, ó, e tem que escrever a palavra bola da direita para a esquerda. Tem um macetinho para o cara não errar, tá? Se ele pedir para escrever a imagem da palavra bola, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão escrever bola no papel, com força. E depois vocês vão olhar, ó, como é que fica as costas do papel. Do jeito que aparecer a palavra bola escrito nas costas do papel, é exatamente a mesma forma que aparece refletida no espelho plano. Certo? Ela aparece aqui, ó, as costas do papel, aparece escrita da direita para a esquerda. Tudo bem? Então, duas coisas que a gente sabe. Primeiro, que a imagem da minha mão, ela fica atrás do espelho. Olha só, né? Eu afasto a minha mão do espelho, a minha mão fica cada vez mais lá atrás do espelho, a imagem dela. Eu aproximo a minha mão, a imagem dela aproxima, afasta, aproxima, mas a imagem está aqui atrás, ó. Aqui, ó, está a imagem da minha mão. Beleza? Os caras brincam, né? Até com isso, né? Põe um braço na frente, um braço atrás, para o cara não saber mais quem é o objeto, quem é a imagem. A imagem do espelho plano, ó, fica atrás. Está vendo a filmadora agora, né? Atrás do espelho, aqui atrás, ó, a filmadora. Beleza? Certo? Filmadora aqui atrás. E tu sabe que ela está na frente. Ela está filmando a gente agora, né? Mas a imagem que se forma dela se forma atrás do espelho. Mas uma coisa que a gente sabe, né? Se a gente se olha no espelho de manhã, o tamanho da nossa cabeça real e o tamanho da imagem dela também são o quê? Iguais. Beleza? O espelho plano forma uma imagem, ó, que é do mesmo tamanho do objeto. É de cabeça para cima e do mesmo tamanho do objeto. Não é verdade? A minha filmadora aparece na imagem aqui, ó, exatamente do tamanho que ela é. E o cara sabe também o seguinte, né? O objeto que estiver mais perto do espelho vai ter a sua imagem atrás, mais perto do objeto, do espelho. E o objeto que estiver mais longe do espelho vai ter a sua imagem atrás, mais longe do espelho. Que legal, vamos ver como é que a gente observa todas essas características, ó, construindo geometricamente as imagens. A gente vai simplesmente utilizar, ó, lei de reflexão, que o raio de luz incidente forma com a normal o mesmo ângulo do raio de luz refletido. Lembrar, né, que imagem é o lugar que se encontram os dois raios de luz que saem do espelho, que no caso são refletidos pelo espelho. Então eu botei aqui, ó, um espelho plano, isso aqui é um espelho, e o espelho sempre vai aparecer uns galinhos aqui. O que é esse galinho? É para indicar, ó, qual é o lado de trás do espelho, o lado que não reflete. E eu botei aqui um objeto na frente do espelho. Vai sair raio de luz do objeto, e vai bater no espelho com um certo ângulo de incidência. A gente sabe o seguinte, né? Esses dois raios de luz vão ser refletidos. E eles vão ser refletidos, ó, formando um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. Então eu vou desenhar, para saber onde é que se forma a imagem, dois raios de luz que saem do objeto e batem no espelho. Beleza? E seus raios de luz refletidos. O local em que se encontram os raios de luz refletidos, ó, é o local em que se encontra a imagem. Ou seja, mas se eu desenhar 3, 4, 5, 6, se eu desenhar 100 raios de luz certinho aqui, ó, todos eles vão se encontrar no mesmo lugar. Então, para saber onde é que fica a imagem, eu preciso desenhar só dois, na verdade. Tá legal? Só que tem um probleminha aqui, né? Esses dois raios de luz, ó, pelo que eu estou olhando no meu desenho, né, eles se afastam um do outro depois que eles são refletidos, ó. Então eles não se encontram de verdade.
Se eles não se encontram de verdade, a gente tem que fazer um esqueminha. Ó. A gente tem que esticar eles até que eles se encontrem. Pro lado de cá não vai dar, não vão se encontrar, né? Mas se eu esticar para trás, ó, esticar esse para trás e esse para trás, é que eles se encontram. Beleza? Se aqui eles se encontram, o local que eles se encontram é o local que forma a imagem. Zeca, mas eles não se encontram de verdade, não é? Não, não se encontram de verdade. Porque eles estão se afastando, ó. E eles não vêm pro lado de trás, né? A luz bate e volta. Se eles não se encontram de verdade, essa imagem não é de verdade. Não é uma imagem real. Se não é real, a gente chama de quê? Virtual. Zeca, por que é virtual mesmo? Porque ela é formada pela prolongação dos raios de luz. Estão vendo? Lembra o que é virtual? Algo que não existe, mas a gente vê. A imagem não existe de verdade. Os dois raios não se encontram. Ó. Mas a gente vê. A gente vê a imagem no espelho plano. Então a gente chama essa imagem de imagem virtual. Foi? Beleza? Daí que eu achei meio difícil desenhar isso. Na verdade, vai ter um macetezinho pra gente. Quer ver? Ó? Se eu traçar uma reta que liga o objeto até a imagem, ó, a gente fez desenho bonitinho, né? Esse ângulo aqui igual a esse ângulo aqui, ó. Esse igual a esse igual a esse igual a esse. Se eu traçar uma reta que liga o objeto à imagem, essa reta forma com o espelho um ângulo de 90 graus. E isso é sempre verdade. A reta que liga o objeto até a imagem vai formar com o espelho plano um ângulo de 90 graus. E olha só, né? Esses dois triângulos aqui, ó, eles são idênticos. Mesma base, mesmo ângulo. Então, automaticamente, eles vão ter a mesma altura. A distância do objeto até o espelho, que a gente vai chamar de P, o que é P, Zeca? Anota aí no teu caderno. Distância do objeto até o espelho vai ter o mesmo valor de P', que é a distância da imagem até o espelho. No espelho plano, ó, P vai ser sempre igual a P'. Certo? Galera, se isso é verdade, né? Desenhar esses raios de luz todo é perda de tempo. Se eu quiser saber onde é que fica a imagem no espelho plano, é só fazer o quê? Só desenhar o rosinho. Ó. O cara vai começar assim, né? O cara ainda não sabe onde é a imagem. Ele vai traçar uma reta rosa que sai do objeto, passa perpendicular ao espelho e vai embora. Ele vai medir qual é a distância daqui até aqui. Deu 1 metro. Então ele põe 1 metro atrás e vai ser o lugar que ele vai achar a imagem. Tranquilo, né? Quero saber onde é que fica a imagem do objeto no espelho plano. Pega uma reta que sai do objeto, passa perpendicular ao espelho e vai embora. Sempre ó, formando com o espelho um ângulo de 90 graus. Nessa distância daqui até aqui tem que ser igual a distância daqui até aqui. Foi? Fechou? A galera tem dificuldade, às vezes, ó, quando o objeto não está na frente do espelho. Quando o objeto não está na frente do espelho, não fica difícil, mas a gente tem que só pensar mais um pouquinho. Tipo assim, né? Ó, tá o espelho. Calma, calma. Tá o espelho aqui em cima, ó, o espelho aqui em cima, e aqui está o objeto. Certo? E eu vou desenhar a imagem. Daí os caras têm dificuldade de traçar essa reta que fica perpendicular ao espelho. Vou desenhar a imagem convencionalmente, com os raios de luz. Sai 2 raios de luz, vai, bate no espelho, reflete, ângulo de incidência, reflete, ângulo de incidência igual ao de reflexão. Os 2 raios de luz refletidos se abrem, então eles não se encontram na frente. Então a gente estica para trás. Quando eles se encontrarem aqui atrás, ó, é o local que forma a imagem. Beleza? Percebe aqui, ó. Eu posso de novo traçar uma reta que vai do objeto até a imagem. E essa reta, ó, se eu carregar ela para cima, ela fica o que em relação ao espelho? Perpendicular. Como eu não posso carregar o objeto para cima, eu vou usar um esqueminha aqui, ó. Para essas raios de luz todo. Quando o objeto estiver fora do espelho, eu vou esticar o espelho. Vai? Eu vou esticar o espelho. Esticar. Para onde eu quiser. Beleza? E, na hora de desenhar a imagem, vou fazer a mesma coisa. Ó. Pegar uma reta que sai do objeto, passa pelo espelho, formando com o espelho um ângulo de 90 graus. Não interessa se é o espelho de verdade ou o esticão que a gente deu. Medir, deu 1 metro para frente, a imagem está 1 metro atrás. Sempre, ó, posição do objeto é igual à posição da imagem. A imagem do espelho plano sempre se forma atrás do espelho plano e a gente chama ela de
virtual. Tudo bem? Beleza? Às vezes, ó, ao invés de pedir a imagem de apenas um ponto, a questão pode pedir a imagem de um objeto. Por exemplo, pode perguntar, ó, como é que é a imagem de um triângulo? De um triângulo. Deixa eu apagar aqui. Para determinar a imagem desse triângulo, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vão marcar cada ponta do triângulo. Beleza? Como se fossem 3 objetos, 3 pontinhos. E vão determinar onde é que fica a imagem desses 3 pontos. Mesmo esquema. Vamos começar aqui em cima. O cara pega nesse ponto, traça uma reta que fica perpendicular ao espelho. Beleza? O cara dele mede aqui, ó. Deu 1 metro. Opa, aqui atrás 1 metro. Então eu vou ter, ó, a posição da imagem dessa ponta do triângulo. Tudo bem? Aqui foi. Embaixo aqui, a mesma coisa. Traça uma reta, perpendicular ao espelho sempre. Mede a distância, distância igual. Vai ser a imagem, ó, da outra ponta do triângulo. E por fim, a última ponta, né? Traça uma reta, vem até o espelho, mede a distância e vê onde é que fica a imagem da última ponta do triângulo. Liga os pontos, ó, que tu vai ter a imagem do triângulo. Foi aquilo que a gente tinha falado antes, né? Ó, ele vai mudar da esquerda para a direita, tá ok? E o que estiver mais longe do espelho vai ter a imagem mais longe. O ponto que estiver mais perto do espelho vai ter a imagem mais perto do espelho. Tudo bem? Tranquilo? Pode ser um triângulo, quadrado, retângulo, o que ele quiser, né? O cara vai sempre desenhar a imagem ponto a ponto. Certo? Aqui tem um negócio bacana, ó. Uma coisa que a gente já falou. Percebe que a altura do triângulo aqui, ó, vai ser a mesma da imagem. Ok? O tamanho da imagem no espelho plano vai ser sempre igual ao tamanho do objeto. O espelho plano, ó, ele possui ampliação igual a 1. Sabe o que significa ampliação igual a 1? A gente vai ver mais tarde, quando tiver ampliação mesmo, né? Que ampliação é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Ampliação 2 significa que a imagem é o dobro do objeto. Ampliação 3 significa que o tamanho da imagem é o triplo do tamanho do objeto. No espelho plano, ó, o tamanho do objeto, da imagem, e o tamanho do objeto são iguais. Se os tamanhos são iguais, a ampliação vale 1. Certo? Então, quais são as características da imagem mesmo? Vamos resumir? Primeiro, né? Características da imagem. Vai lá. A imagem não se forma de verdade, então ela é virtual. Certo? A imagem é de cabeça para cima, ó, ponta de cima. Fica em cima, ponta de baixo, fica embaixo. Se é de cabeça para cima, a gente fala que a imagem é direta, ou direita. Direta ou direita. E ela é igual ao objeto. Quando a gente fala que ela é igual ao objeto, a gente está se referindo ao tamanho. Certo? Não esqueça que a imagem tem que ver espelhada, né? Troca a direita com a esquerda. Mas o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Nunca esquece, né? No espelho plano, a posição do objeto é igual à posição da imagem. A distância do objeto até o espelho é sempre igual à distância da imagem até o espelho. Se o cara entendeu até aí, o resto fica fácil, né? A gente não vai ter problema nenhum no resto. Tudo bem? Beleza?